Se a gente vai falar do coração missionário de Deus, tem que ter derramamento de poder. Foi assim em Atos. E é assim com a igreja. É assim hoje com a noiva de Cristo. Só há possibilidade de eu anunciar Cristo se eu estiver cheio dele, né? Se eu for uma pequena Cristo, um pequeno Cristo. E é isso que ele faz com a sua noiva. Quando ele quer anunciar o seu evangelho, ele enche ela de poder. É por isso que avivamento tem tudo a ver com missões. Avivamento, ele tem que... Vocês já ouviram isso? Ele tem que resultar em conversão de almas. Não tem propósito eu ser cheio se não for para anunciar ele. Quando a Ediana falou aqui sobre voltar à imagem original. Quando eu sou cheia, eu volto à imagem e semelhança original com que ele me criou. Porque aonde há presença não há pecado. E se eu sou cheia dele, então eu me torno como no Éden. Eu me torno originalmente como ele me fez. Como ele fez Adão e Eva, no caso. É difícil até falar aqui, gente. A presença. O coração missionário de Deus. Talvez você já percebeu que sempre quando a gente vai falar de missões, a gente usa Mateus 28, né? 18, 19 e 20. E de por todo mundo, pregar o evangelho. Normalmente as conferências missionárias usam esse texto. Ou Marcos 16, 15. Sobre curar os enfermos e os sinais seguirão os que creem. Mas eu quero começar a trazer para você hoje um novo entendimento sobre missão. A Missio Dei, a missão de Deus. A missão de Deus começou quando houve essa palavra, no princípio. Quando houve o primeiro espaço de tempo, o primeiro segundo no espaço de tempo, houve uma missão. Até então, a Trindade vivia numa eternidade em que eles eram uma comunidade entre si. Mas quando ele fala no princípio, então algo novo começa. E sempre que algo novo começa, existe uma missão para esse algo. Criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então imagina tudo sem forma, não tem como imaginar, vazio. Imagine trevas sobre a face do abismo. Então tem um abismo com trevas. E o Espírito de Deus, ele se move sobre a face das águas. Então o abismo está com águas, tem trevas. Mas sobre as trevas há o Espírito de Deus. Então esse foi o nosso primeiro missionário. O Espírito de Deus sobre as trevas. Na face das águas, no princípio. O primeiro missionário enviado pela divindade foi o Espírito Santo. E disse Deus, haja luz. E houve luz. A gente sempre achou que esse luz aqui fosse o quê? Sol. Tudo bem,
A gente foi ensinado que a luz era o sol. Só que lá no versículo 14, e disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite. Então o sol é criado no versículo 14. Então o sol é criado no versículo 14. Você pode ler: haja luminares. Então que luz é essa no versículo 3? Disse Deus: haja luz, e houve luz. Algum palpite? Se não era, a luz de Deus. Quem é a luz de Deus? Tá, chegou perto. Quem que é a luz de Deus? Não tá difícil não. Sem pressão. Jesus. Lá no Novo Testamento ele vai falar: eu sou a luz do mundo. Então no versículo 3, e haja luz, Cristo foi manifesto. É por isso que João 1 vai falar assim: tudo foi feito por intermédio dele. E nada sem ele foi feito. É isso que ele fala. Então ele está falando assim: Cristo ele foi manifesto para a criação do mundo. Então versículo 3, haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz. E Deus fez separação entre a luz e as trevas, entre Cristo e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi tarde, amanhã do primeiro dia. Então no versículo 6 ele vai começar a criar. Só que antes dele criar, eu falei que já tinha um missionário, o Espírito Santo, agindo sobre as trevas, e de repente ele via o verbo, o haja, o seja, o faça, o crie, o verbo. Cara, é muito claro, se você for ler lá em João 1, olha o que ele fala. João 1 é a mesma coisa de Gênesis 1. E até minha avó concorda nisso. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida. A vida era a luz dos homens. Não é muito claro? É muito legal, né? Então, não foi o sol, tá bom? O haja luz foi Cristo manifesto na terra. Então, tá. Mas antes do missionário, no espaço de tempo, que foi o Espírito Santo de Deus, você vai ver na palavra do Novo Testamento que o Cordeiro ele foi imolado antes da fundação do mundo. Então, antes do princípio, Cristo já tinha morrido na cruz. O Cordeiro de Deus, ele foi imolado antes da fundação do mundo. A gente costuma dizer o já e ainda não. Alguém já ouviu falar assim? Já e ainda não? Significa que na eternidade, no Testamento, a gente sabe disso. Beleza. Então você vai ver que antes da fundação do mundo, a primeira coisa que Deus fez foi enviar o seu missionário por nós. Aí vem os meus amigos cientistas, ateístas, agnósticos e falam: como Deus cria uma humanidade que ele sabia que ia cair? Mas espera aí, antes dele criar, ele já tinha sacrificado o filho dele. É muito mais além. Então você vai perceber que o coração missionário de Deus é muito mais além do que aquilo que a gente conhece. Aí presta atenção. Ele vai criando. Ele chega no versículo 11 e diz: e disse Deus: produz a terra erva verde, que dê semente, árvore frutífera, que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. E assim foi.
Então, o que acontece? A árvore, a terra que ele havia separado, recebe uma missão. Deus dá uma missão: terra, produza. E você vai perceber que cada parte da criação, ele dá uma missão. Terra, produza ervas. Ervas alimentem os animais. Até as águas. Você sabia que Deus não criou os peixes? Sim ou não? Não sabia, né? Ele vira, quer ver? Eu vou falar aqui. Versículo 20. Disse Deus: produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. Então, quem que produziu os peixes? As águas. Ele virou para as águas e falou assim: águas, vocês têm uma missão. Produzam os peixes. Só que não entra na nossa cabeça, isso é estranho, né? Mas foi o que aconteceu. Então, tudo que Deus foi criando, Ele foi colocando uma missão. Antes dele criar, Ele já tinha uma missão. Quando Ele chega no homem, aqui, a terra, Ele diz também: produza a terra, a alma vivente, e vai criar os animais. Quando Deus vai chegar no homem, Ele fala o seguinte. Peraí que eu vou achar. (14, 15, 17, 18, 22). Certo, no verso 28. E Deus os abençoou. Criou Deus, versículo 27, 26. Disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a sua espécie, não, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes. Então, o homem foi o único ser em que incluiu toda a Trindade. Ele está falando façamos. Ele está falando isso, façamos para quem? Pai, Filho e Espírito Santo. Então os três viram um para o outro. Agora a gente vai fazer o homem. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E domine sobre os peixes. Então, antes dele fazer, ele já tinha dado a missão. Façamos. E ele vai dominar sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo o gado, sobre toda a terra, sobre todo réptil que se move sobre a terra. Então, antes do homem ser criado, ele já tinha uma missão de dominar. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. Próximo, versículo 28. E Deus abençoou e Deus lhes disse: frutificai, missão, multiplicai-vos, missão, e enchei-vos a terra, missão, sujeitai-a e dominai, missão, sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Então você vai ver que tudo se resume em missão. Ele está falando o seguinte: encher e multiplicar. Agora imagina comigo aqui o Éden. O jardim do Éden. Esse celular aqui. Certo? Deus plantou um jardim no Éden. O Éden significava a terra. Então ele plantou um jardim. Esse celular é o jardim. O que a gente pensa? Que toda a terra era o jardim, né? Mas não, ele plantou um jardim no meio do Éden. Então aqui é o Éden, todo ao redor é a terra. Quer dizer, aqui é o jardim.
todo ao redor é o Éden, a terra. Só isso aqui é o jardim. Então ele vira para o homem e fala: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai e dominai. Então ele está falando assim: eu quero que vocês encham, e eu quero que tudo se torne o meu jardim secreto. É por isso que ele deu autoridade sobre os seres vivos, sobre as plantas. Porque ele ia sujeitar, dominar, de modo a expandir. Então a visão do reino sempre foi tudo. Não é incrível? Ele está falando assim: Adão, eu quero que você saia daí. Mas não só saia, eu quero que você vai multiplicando, multiplicando, multiplicando. Quando você olhar, vai ter só um pouquinho assim para tu conquistar. Por quê? Porque tudo que eu criei, um dia eu quero que se dobre a mim. E vai ser por meio de você que eu estou escolhendo para reinar. Esse dominar, e se você for ver no original, significa reino. E reine, sujeite, reine. Assim como o exército de autoridade, assim como o dono sobre escravos, assim como os supervisores sobre trabalhadores, e por um rei sobre o seu rei. Deus deu a Adão um cajado, uma vara e uma coroa. Cara, faça, 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 faça. Qual foi o problema de tudo? Não foi o pecado. O pecado foi consequência dele não estar fazendo. Porque se ele tivesse obedecido para encher, multiplicar, frutificar, ele ia ter muito tempo. Ele e a Eva. Eles não iam se distrair. Você sabia que há estudos que Eva demorou mais de 100 anos para cair? Mais de 100 anos. Todo dia a serpente vai, come, por 100 anos. Sabe por que a igreja está caída muitas vezes? Não é por causa do pecado, mas por falta de obediência. Por falta de fazer aquilo que Deus mandou fazer. A gente foca demais em falar do que não pode ser feito. Você não pode fazer isso, você não pode fazer isso. Mas não foca em falar: você nasceu para fazer isso. Essa é a sua missão. Se a gente focar no que é para ser feito, o pecado, meu filho, vai sair, porque você vai estar executando a obra de Deus com Deus. Ele passeava todos os dias com Deus. Sabe o que acontece? Dá errado, a gente sabe. Passa. Aí, Gênesis 2:5. Toda planta do campo ainda não estava na terra, e toda a erva do campo ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Então o que ele está falando aqui? A natureza sofreu por falta do homem fazendo o que Deus mandou fazer. Por isso Deus não havia derramado ainda chuva. Você vai perceber que tem tudo a ver com avivamento isso aqui. Pense em avivamento. Toda planta do campo ainda não estava na terra, e toda a erva do campo ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, pois não havia homem para lavrar a terra.
Imagina que Deus derrama tudo aquilo que a gente tem pedido hoje. E não tem alguém para cultivar, para sustentar. Não tem uma igreja que sustente um avivamento. Tá. Você percebe que aqui a natureza aguarda a manifestação do Filho. A gente vai ouvir isso lá no Novo Testamento, né? Mas aqui a natureza já aguardava. Certo. Gênesis 4:11. E agora maldito és tu, desde a terra que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Quando caiu mata Abel, e a terra responde. A terra clama. Ei, olha o que ele fala. A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Então, mais uma vez, a natureza responde. Próximo. Gênesis 9:1. Alguém está com Bíblia aí para acompanhar? Alguém pode ler Gênesis 9:1? Então ele vira para Noé e fala a mesma coisa. Lê de novo. Deus abençoou Noé e seus filhos, e lhe disse: sede frutíferos, multiplicai-vos, e enchei a terra. Ele fala assim, Adão, não deu certo, então agora eu vou escolher um cara da tua descendência. Noé foi bisneto de Enoque, gente, sabia? Enoque que andou com Deus. Um cara andou com Deus, da descendência dele veio um restaurador, Noé. E aí ele vira para Noé, e Noé é como se fosse o segundo Adão. Ele fala assim, olha, crescer e multiplicar, frutificar e enche a terra. Porque Adão não fez isso não, eu quero que tu faça. Beleza, continua. Noé foi escolhido para continuar a missão. Agora pensa comigo. Quero que tu imagine comigo a convicção que Noé tinha em Deus. Deus manda Noé construir uma arca, porque ele fala que vai destruir tudo. Certo? Né? Beleza. Noé constrói a arca. O que acontece? As águas baixam. Imagina comigo. A família de Noé observa o caos na terra e vê corpos, ossos, esqueletos. E Noé vira para os seus filhos e fala: essa foi a palavra de Deus. Então, o que Deus faz? Deus olha e fala assim: encheu, mas não encheu como eu queria. Por quê? Porque não se relacionaram comigo, voltando aí de ano. Não caminharam comigo, não foi diante do que eu queria. Então, eu vou matar todo mundo. E você vai fazer de novo. Você vai frutificar, multiplicar e encher. Do jeito que eu quero. Imagina, cara, a convicção de Noé. De entender a missão. Então, assim, Deus matou todo mundo e agora mandou eu multiplicar, encher, frutificar. Esse cara tinha uma convicção muito forte do chamado dele, do que Deus havia falado para ele. Vai passando. E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Siná e habitaram ali. E disseram uns aos outros: eia. Na minha versão é como se fosse vamos. É um verbo. Façamos tijolos e queimemo-los bem.
E foi-lhes os tijolos por pedra e o betume por cal. E disseram, edifiquemos nós uma cidade, uma torre, cujo cume toque nos céus. Façamo-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a terra, de toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade, a torre, que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse, eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua. Isto é o que começam a fazer, e agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Assim o Senhor os espalhou dali, sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Vocês pegaram aí? Os caras, descendentes de Noé, falaram assim, ei, a gente tem aqui a mesma língua, para a gente não perder esse costume, vamos todo mundo juntar, a gente vai fazer uma torre aqui, a gente não vai se espalhar sobre a terra. Então ele estava indo contra o propósito original de Deus, de encher, de multiplicar e de espalhar. O que Deus faz? Confunde. Agora vocês espalham. E espalhou. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra. Aonde mais isso aconteceu na Bíblia? Alguém? Jesus subiu? Como assim? Os discípulos se espalharam, boa, em Atos. Quando eles não queriam se espalhar, Deus envia perseguição. Agora vocês vão. Espalha, bora. Você percebe que Deus está tentando ensinar o propósito dele desde Gênesis. Isso vai acontecer lá em Atos. Eles ainda não tinham entendido. Acho que eu bebi água de alguém. Etc. Continua. Deus abomina Babel por terem rejeitado a ordem de encher e multiplicar a terra. Porém, ainda se cumpre a missão, porque ele espalha o povo. Agora, Gênesis 12, 1. Lê para mim aí. Certo dia, o Senhor Deus disse a Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da sua casa, do seu pai, e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Então ele falou a mesma coisa. Abraão, meu filho, agora é você. Sai, vaza daí, que eu vou te mostrar para onde é que você vai. 2, far-te-ei uma grande nação e abençoar-te-ei. E engrandecerei o teu nome, tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então Deus fala assim, chega. Eu vou criar um cara que por meio dele e dos descendentes dele, eu vou encher e abençoar. E a gente sabe que por meio de Abraão veio o povo de Israel. Por meio deles, a raiz de Davi veio Cristo. Por meio de Cristo, nós. Só que nós viemos da raiz de Melquisedeque. Como gentios. Nós não tínhamos uma descendência. Por isso que Melquisedeque, alguém que talvez não ouviu falar de Melquisedeque. A gente fala pouco sobre Melquisedeque. Mas Melquisedeque, ele foi um escolhido por Deus
para trazer salvação aos gentios. Por quê? Porque ele foi um adotado sem ter genealogia bíblica. Então não fala que ele é da raiz de Abraão. Entendeu? Aí nós somos salvos por meio de Melquisedeque. Os gentios somos adotados. Então o que ele vai falar? Fala assim: Abraão, crescer e multiplicar também, filho. Sai daí, vai para onde eu vou te mostrar. Tudo o que você fizer, os teus descendentes eu vou abençoar. E quem amaldiçoar, eu vou amaldiçoar também. Beleza. Chega lá em Gênesis 17, 5. E não se chamará mais o teu nome Abraão, mas Abraão será o teu nome. Porque por pai da multidão de nações te tenho posto e te farei frutificar grandissimamente. E de ti farei nações e reis sairão de ti. Versículo 7. E estabelecerei o meu concerto entre mim e ti e a tua semente, depois de ti, em suas gerações, por concerto perpétuo, para te ser a ti por Deus, e a tua semente depois de ti. Então ele vira para Abraão e fala assim: Abraão, eu escolhi você e a tua semente para estabelecer o meu concerto. Eu vou consertar tudo aquilo que desde Adão houve queda. Eu vou consertar de Noé. Eu vou consertar no povo de Babel. E através de você, eu vou consertar. Eu vou escolher o meu povinho que vai... Sabia que o povo de Israel, ele não foi escolhido para ser salvo? Ele foi o povo exclusivo, escolhido para anunciar Cristo, Deus, o Deus de Israel. Ele não foi escolhido para ser salvo, ele foi escolhido para anunciar. É por isso que quando via pecados, idolatrias, falta de ofertas, os profetas viravam para eles e falavam assim: por que haveria de dizer entre os povos, onde está o seu Deus, Israel? Porque tudo que Israel fazia, mediante essa palavra, devia manifestar Deus, devia anunciar Deus. O modo de vestir, o modo de falar, as ofertas, tudo devia anunciar Deus, porque Deus havia entregado a palavra a Abraão, que estabeleceria o concerto. Vem Moisés, guia o povo. Continua. E o povo de Israel vai sendo guiado de um lugar a outro, sem ainda exercer o propósito de encher, de multiplicar, de frutificar, de manifestar. Aí beleza, olha só o que fala, Gênesis 22, 16 ao 18. Ainda na promessa a Abraão: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação e não me negaste o teu filho único, que deveras te abençoar e grandissimamente multiplicarei a tua semente como as estrelas do céu e como a areia que está na praia do mar, e a tua semente possuirá portas dos seus inimigos. E em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Então ele está falando assim: Abraão, eu já te falei. O propósito aqui do jardim, você vai cumprir. Olha para a areia. Olha para as estrelas. Isso aí vai ser, a tua descendência vai alcançar. A descendência que ele está falando aqui não é a descendência humana somente. A descendência de levar o reino. Então ele está falando assim: Abraão, você vai expandir, cara. A tua semente vai expandir.
Isso é uma promessa que eu estou falando, não é uma ordem. Eu estou falando que isso vai acontecer. Aí você olha para o povo de Israel, não acontece. Aí você olha mais uma vez para o povo de Israel, pecado, promiscuidade, homossexualidade. Aí você olha para o povo de Israel, beleza. Ele fala que vai ser, da raiz de Davi, vai vir o resgatador, o solucionador, Cristo, a luz dos homens. Aí vem Novo Testamento. Percebam aqui que eu estou falando tudo, a missão, o propósito de Deus, todo o Velho Testamento. Você vai chegar lá no Novo Testamento, vai ver Jesus nascendo, fazendo os seus discípulos, com a intenção já de multiplicar. Aí ele vai morrer. Antes dele morrer, ele fala, Mateus 28, ide. Então ele fala a mesma palavra que foi dada a Adão. Ide por todo mundo e pregai o evangelho. Ele está falando assim, cara, vocês, meus discípulos, crescer, multiplicar, meu filho, encher a terra. A mesma palavra é dada várias vezes para Deus simplesmente deixar claro qual era o propósito dele. Uma ameaça foi detectada. Fogo, Pai. Está queimado já. Não o computador, o vírus. Para mostrar qual era o propósito dele, ele vira para Cristo, Cristo vira para os apóstolos e fala, ide por todo mundo, pregai o evangelho. Agora eu quero te falar algo muito louco que o Espírito Santo me falou hoje. Quentinho, ó. Mateus 28. (18, 19 e 20). Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então ele está falando a mesma coisa que ele falou para Adão. Falou, Adão, quero que você faça, mas eu vou estar contigo. A gente vai caminhar junto todos os dias, beleza? Lá em Gênesis, depois de Noé e do dilúvio, o que Deus prometeu para Noé? Qual foi a aliança? Nunca mais eu vou destruir a terra com água. Aí ele vem no Novo Testamento e entrega o batismo. Então todo homem morre na água. Todo homem vive um dilúvio quando aceita Cristo. Ele é imergido nas águas do batismo. Só que por causa de Cristo, ele ressurge para manifestar da glória de Deus. Aí fiquei assim, caramba. Eu fiquei hoje e falei, meu Deus, tem tudo a ver. Ele escolheu a água do dilúvio para fazer o batismo, para falar, eu restaurei, eu fiz. Eu falei que eu não destruí a terra, mas os homens eu destruí um por um. E vou continuar matando eles no batismo. Agora, ele vai lá em Marcos, na verdade, fala sobre isso também. E disse-lhes, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Aí ele vai, continua. Estes sinais seguirão os que creem, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Gente, qual que é a condição de uma pessoa que é picada por uma cobra e não
faz mal, ou se ela bebe algo mortífero não faz mal, ou ela coloca a mão sobre o enfermo e ele é curado. Qual a condição de uma pessoa dessa? A condição original que Deus colocou para o homem. A condição que ele fez, a imagem e semelhança. Então, Adão e Eva tinham essa condição. Aí, no Novo Testamento, depois que ele resgata, ele dá a missão. E fala assim: quando vocês estiverem cumprindo isso, vocês serão meus discípulos. Quando vocês estiverem cumprindo isso, vocês já estarão numa condição da minha imagem e semelhança. Então, vocês colocarão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Cara, imagina isso. Uma natureza decaída, ele dá autoridade